Olá, gente, tudo bem? Então, acho que muitos de vocês já passaram por situações que vocês pegavam muitas funções da empresa em que vocês passavam o dia inteiro resolvendo o pepino da empresa, resolvendo o problema e ficava nessa roda de hamster sem conseguir focar tempo onde precisa, que é no estratégico. O lugar do dono de uma empresa é no marketing, é nas vendas e não no operacional. Claro, no início sim, mas chega num momento que tu não pode estar sempre ali, tu tem que evoluir e procurar uma escala, né? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje com uma agência e que eu tô trazendo essa sequência de vídeos aqui para vocês. Então eu faço engenharia de produção atualmente e a gente trabalha muito com essa questão de otimização de processos. Reduzir tempo, reduzir retrabalho, custo para a gente conseguir escalar sem precisar contratar uma pessoa nova. Então agora eu comecei a prestar serviço para outras empresas para eu validar esse método da engenharia de produção e trazer tudo isso aqui para vocês em tempo real. Então, primeiro que essa empresa ela me apontou 3 pontos, tá? Que eram as principais dores dela. Que elas pegam as funções que não eram delas. Um funcionário chegou e me relatou que ele fazia, por exemplo, ele digitava um vídeo quando na verdade ele era só para manejar a equipe. Então ele acabava abraçando essas funções que não eram dele. Outra queixa foi, não faço ideia do que está acontecendo. Então, um dos sócios da empresa, ele me relatou que eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se as demandas estão sendo entregues, eu não faço ideia, porque cada um faz uma coisa e não avisa, não é centralizado as informações. E a outra é que não dá para trazer mais clientes, então um dos sócios não tinha confiança que a equipe ia conseguir abraçar mais demanda. E com isso a gente elaborou uma solução juntos, que é a questão de centralizar todas as informações. Claro, tem outras alternativas que podem ser abordadas posteriormente, mas essa é a mais urgente no momento, para depois a gente começar a pensar em realmente otimizar os processos. É primordial para começar todo esse processo entender os processos da empresa. Então, tudo que eles fazem, em qual ordem, e mapear tudo isso. Então aqui eu vou mostrar para vocês que a gente mapeou no Miro mesmo, para ficar bem representativo, bem bonito de se ver, digamos. E a gente mapeou uma das etapas, digamos, porque tem várias etapas. Quanto maior a empresa, mais etapas. Então aqui seria a etapa do onboarding, que seria o primeiro mês do cliente. Então daí também teria uma outra etapa, que seria construção de site. Tinha uma outra que seria o ongoing, que é, por exemplo, um cliente recorrente que só precisa manter as campanhas, manter os vídeos do Instagram, enfim. Então a cada serviço que a empresa presta, faz um desses mapeamentos. Dá para talvez juntar se tiver processos que se batem, né, que servem para dois serviços. Então a gente achou mais primordial mesmo a gente focar nesse primeiro mês do cliente, que é todo o onboard. Por quê? O cliente estando feliz aqui, ele já sai com uma boa impressão e a gente consegue consolidar melhor o cliente. E aí a questão, né? A gente trouxe como solução a centralização de informações, mas não adianta a gente centralizar todas as informações se elas não estiverem esquematizadas num processo. Porque o que vai acontecer, né? Tu vai centralizar, mas vai continuar bagunçado, não vai te clarear a mente. E ainda mais, foi uma das queixas, né, durante esse processo. Tá, eu tô colocando as demandas ali, eu tô preenchendo esse ClickUp, mas pra nada. Não tá trazendo nenhum resultado, tipo, as informações só estão ali, é só por curiosidade mesmo, não tô sentindo nenhuma diferença. Exatamente. Porque não adianta tu centralizar as informações se tu não tem um processo esquematizado para otimizar tempo. Então, primeiro a gente começa com essa centralização, a centralização através de um processo, para a gente poupar pelo menos o tempo de fazer upload das tarefas, para a gente poupar tempo de pensar em quais tarefas tem que fazer, porque já tem um processo, para a gente não faltar etapas, porque já tem um processo, então vai estar tudo pronto para a gente poupar esses retrabalhos, né? Só que aquela coisa, como a gente vai trazer um processo para cá, a gente tem que desenhar o processo primeiro, né? E eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui, né? Que a gente colocou cada responsável, são essas bolinhas aqui, cada um dos responsáveis e cada uma das etapas. Então daí elas vão indo e elas seguem um fluxo. E aqui em cima tá as macro etapas, que a empresa mesmo definiu, né? Então daí aqui a gente percorre por todas as etapas, né? E agora chega o desafio de como passar para o ClickUp. O ClickUp, ele funciona muito assim. Ele é como se fosse uma plataforma que tu vai criar de centralização de tudo, automatização de tudo, tu pode fazer tudo nele. Empresas muito grandes, elas normalmente têm uma plataforma própria, que tipo assim, só ela tem. E é do jeito dela que contrata um programador para tu desenhar a plataforma dela, especial para todas as questões dela. E o ClickUp é exatamente isso, só que tu não precisa programar. Então ele te dá muitas ferramentas, ele te dá
muitas informações e tu fica perdido de início. Tu olha e fica, meu Deus, onde é que eu olho as coisas? Como é que eu construo tudo? Porque tu pode construir de várias maneiras. Então tá sendo um processo a gente conhecer todas essas etapas e o que encaixa melhor para essa agência, né? Claro, de início vai ser muito teste para ir validando junto com a equipe também, né? Porque até pode, isso daqui funciona, mas para a equipe não funciona, então não adianta de nada, né? Então a gente já definiu os processos. E como que a gente definiu esses processos junto com a equipe, né? Eu fiz uma ligação com cada um da equipe e perguntei para eles todas as tarefas que eles faziam, o tempo que eles demandava aquela tarefa e também, muito importante, se outra pessoa faria melhor. Então eu mapeei tudo isso a partir dessas entrevistas, né? Porque eu não vou tirar da minha cabeça, não vou tirar do Google, eu vou tirar a partir de quem faz cada tarefa, né? E suas especificidades. E sempre que eu perguntava uma tarefa, né? Eu frisava muito, né? Porque muitos diziam assim, mas isso às vezes é antes dessa daqui, às vezes é depois. Tipo, às vezes eu pego os acessos do Instagram antes da reunião tal, às vezes eu pego depois. Mas eu questionava até, mas vamos estabelecer um padrão, talvez o que faria mais sentido para vocês, o que faria mais sentido para o cliente, para a gente conseguir padronizar. Porque não adianta a pessoa falar que cada vez muda e tu aceitar assim, porque daí a gente não vai conseguir otimizar processos e a empresa não vai perceber melhora significativa, né? Que é o que a gente quer. Então é sempre bom a gente ficar perguntando, a gente ficar testando junto com a equipe, pra gente ver o que faz mais sentido para ela, o que faz mais sentido do cliente, pra gente realmente padronizar tudo isso, né? Então esse é o principal desafio inicial. Claro, ainda tem muitas questões que me apontam, mas isso daqui varia muito, tipo, se é um vídeo mais difícil, se é um vídeo mais fácil. Então eu demoro lá não sei quanto tempo, às vezes demoro menos, então eu me organizo diferente. Então aí entra o outro vídeo que eu gravei, né? A questão da padronização, como tu vai enxergar a padronização. Vou até deixar o card aqui. Como a gente vai analisar essa padronização para conseguir permitir isso, né, para o nosso cliente. Então a gente definiu os processos, a gente encontrou os padrões, né, que está naquele vídeo lá que eu mostrei, e daí, nos próximos capítulos, a gente vai pensar em automatizar. Mas a gente vai um pouquinho aqui no ClickUp, né? Então, como a gente vai passar esses processos aqui para o ClickUp? Porque não é fácil. Então, o que vai para o ClickUp de uma forma mais geral mesmo, tá? Primeiro, os macro processos da empresa, né? A gente vai ter que passar, a gente define aqui como os bancos de processos. Porque a gente vai ter um banco de processos ali dentro do ClickUp para depois a gente duplicar tudo isso na hora que chega um cliente novo, né? Então, esse é o conceito. A gente mapeia os processos, a gente desenha eles no ClickUp, tá tudo estruturado aqui, chegou um cliente novo, duplica. Para não precisar criar toda vez uma tarefa nova, tipo fazer vídeo e tal, já vai estar pronto, e todas as etapas que tu tem para fazer o vídeo. Aí fica muito fácil para tu delegar também, tu só seleciona ali, delega para uma pessoa, as informações já vão estar automatizadas, então essa é a proposta que a gente tem que construir. É muito importante, né, tu tá ali em contato com a equipe, então é um teste ali, um teste lá, então tu vai estar sempre vendo o que faz sentido para a equipe também, né, então tu tem que ter essa visão e esse contato bem próximo. E também o que não foi mapeado foi o comercial mesmo, né? O comercial com o cliente e o marketing, eventos, enfim, da empresa, que isso não é prioridade agora, mas é bom já ter pelo menos uma estrutura ali pra gente entender como vai ser o processo. Então, o objetivo mesmo é passar todos os processos aqui pro ClickUp, para depois é só duplicar, pra gente otimizar tudo isso e ficar de uma forma mais fluida. Eles já estão usando o ClickUp para tarefas diárias. Então, uma pessoa vai lá, demanda a tarefa para fulano tem que marcar que fez. Me trouxeram que não é prático, que não tá prático, porque eu tô fazendo minha tarefa aqui, tá tudo organizado no meu banco, nas minhas notas do celular. Eu tenho que entrar no ClickUp, ver a atividade que tem, ainda marcar depois que tá feito, então não tá muito prático. Porque o que acontece, né? Tu monta a tua interface também. Então ele é tão personalizável que cada um pode montar as prioridades que tem, as views, né, que são as abas que tu pode visualizar de acordo com como tu gosta de visualizar. Então é muito personalizável, né? Então nos próximos dias eu vou trazer um vídeo abordando esse desafio, qual vai ser meu plano de ação em cima disso, porque ele tem que ver e gostar da ferramenta, né? Claro, é um processo, um treinamento, só que como eles já estão aplicando do jeito deles, e para mim está sendo importante enxergar como funciona as demandas dele, as tarefas dele, para passar de uma forma mais completa, eu vou ter que resolver isso. Então eu vejo vocês na próxima semana. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, ou até para acompanhar, né, esse meu aprendizado.
que pode te ajudar também, tu que tá aprendendo, tu que é empresário, ou tu até que tá construindo alguém para algum ClickUp, alguma plataforma de centralização para alguma empresa. Espero que ajude você de alguma forma e vejo vocês na próxima semana. Não se esquece de se inscrever e curtir esse vídeo, hein?